a mensagem que eu vou compartilhar com vocês aqui o tema é: por que devemos fazer discípulos? Se nós estamos na visão celular e o nosso principal objetivo é fazer discípulo, então por que nós devemos fazer discípulos? Amém? Mateus 28:18, eu quero ler com vocês, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor venha falar, Senhor, conosco, Deus, aquilo que está no seu coração para a nossa vida como igreja, aquilo, Senhor, que o Senhor deseja e espera de cada um de nós, Pai, para que possamos cumprir o teu propósito, cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor venha avivar o nosso coração, abrir a nossa mente, Espírito Santo, para que nós possamos aprender mais de Ti, Deus, para que não possamos ficar reprovados, Senhor, em todos os momentos do nosso ministério, e podermos dizer, como Paulo disse, chegar no final da nossa vida e poder dizer que a nossa carreira foi completa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Bom, Mateus 28:18, nós lemos, essas foram as últimas palavras de Jesus, ainda em terra, com seus discípulos. Foram as últimas frases que saiu da sua boca. Foi o último comissionamento, a última ordenação que ele deu para os seus discípulos. E isso na verdade acabou se tornando o fundamento do Evangelho. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. O fundamento de todo o Evangelho está firmado nesse comissionamento de Jesus, nessas últimas palavras do Senhor Jesus. Ele reuniu-se com seus discípulos e disse: olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu já preparei vocês, eu já tinha que fazer, tudo que vocês tinham que aprender já foi ensinado, então agora eu estou indo para junto do meu Pai, aquela história toda. E aí ele deixou o seguinte: olha, agora vocês ficam, permaneçam em Jerusalém, fala do Pentecostes, e ele diz: e agora vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Essa era a preocupação de Jesus para a nossa vida, essa foi a ordenação de Jesus para a nossa vida, isso foi o plano de Deus, ou isso é o plano de Deus para mim e para a sua vida. Então nós podemos dizer uma coisa, nós podemos afirmar o seguinte, que um dos motivos no qual nós devemos fazer discípulos são pelo menos três. O primeiro é: Jesus, Ele nos ensinou. Esse é o primeiro motivo. Jesus nos ensinou a fazer discípulo. Ele não apenas falou para fazermos discípulo, Ele nos ensinou, porque existe um ditado, um ditado até mundano, não está na Bíblia, que diz assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não é assim que funciona? Não é assim que o pessoal fala? Na verdade isso não funciona. Na verdade isso não tem peso nenhum, porque é muito fácil você falar para alguém fazer alguma coisa e você não fizer. Se você não faz, essa pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: pô, mas ele não está fazendo, eu também vou fazer. Por que eu tenho que fazer? Então tudo que nós fazemos, tudo que nós cobramos, nós temos que ser espelhos. E se nós abrirmos um leque aqui, nós temos que ser espelho como pai, nós temos que ser espelho como marido, nós temos que ser espelho, as mulheres como mãe, enfim, como esposa, como mulher. Nós temos que ser espelho para os nossos filhos em tudo. Nós temos que ser espelho para os nossos discípulos. E Jesus, Ele foi espelho para todos nós, porque Ele nos ensinou a fazer. Ele nos ensinou que devemos fazer discípulo como? Alguém sabe responder? Como que Ele nos ensinou? Fala para quem está do seu lado assim: fazendo. Outro motivo: Jesus nos demonstrou
Ele ensinou e, como eu falei aqui, Ele nos demonstrou, amém? Ele mostrou como faz. Ele não mandou você fazer alguma coisa extraordinária que nem Ele consegue fazer. Ele não te mandou, Ele não te deu teoria para que você fizesse ação para Ele. Ele te demonstrou. E terceiro, Jesus nos ordenou. Fala para quem está do seu lado assim, foi uma ordenação. O problema é que nós ouvimos, eu sei que aqui como só tem igreja da Visão Celular, então eu posso falar isso. O problema é que nós ouvimos de várias igrejas, vários ministérios, vamos colocar assim, que igreja é uma só. Nós ouvimos de vários ministérios o seguinte: mas isso aí não é para, isso aí é para quem é chamado. Esse negócio de fazer discípulo não é para mim. Eu não estou preparado. Eu não sei se eu posso fazer. Eu tenho que fazer primeiro 4 anos de faculdade, e aí depois eu tenho que fazer mais um curso assim, um curso assado. Mas isso aí é para quem tem chamado. E a gente começa a colocar motivos para que a gente não faça discípulos. Então Jesus, Ele está dizendo para você hoje, através da palavra dEle, que Ele, além de ensinar para você, além de demonstrar, Ele também te ordenou. Sabe por quê? Toda a igreja de Jesus Cristo hoje na terra se originou dos seus apóstolos. Quem concorda comigo, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Então esses são os maiores motivos que os cristãos têm, nós cristãos temos de fazer discípulo. Esses são os maiores motivos, porque Jesus ensinou, demonstrou e nos ordenou. Então a pergunta que deve ser feita não é por que devemos fazer discípulo, mas é uma outra pergunta. Sabe qual é? A pergunta é essa aqui, quando vou começar a fazer discípulo? Eu não acredito que você vai ter coragem de perguntar para a pessoa que está do seu lado isso. Você vai ter coragem de perguntar para ele? Se você tiver coragem, você vai perguntar assim para ele: quando você vai começar a fazer discípulos? Eu duvido, vocês não têm coragem não. Vocês não têm coragem, sabe por quê? Vocês ficam com medo do que eles vão responder. Vocês ficam com medo talvez dele virar para você e falar assim: você está me perguntando, mas você também não tem. Não é verdade? Aí bate aquele frio na espinha, né? Na barriga, e fala assim: como que eu vou perguntar isso, se eu também não tenho? Mas eu sei que ainda tem corajoso aqui nessa manhã, amém? Eita. Então pergunta assim: quando você vai começar a fazer discípulo? E eu vou dar a resposta para você. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Se puder colocar no telão para me ajudar. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Amém? Em outras versões, está dizendo ali onde está corrida, está dizendo carreira aqui foi nos proposta. Amém? Na Bíblia de vocês está dizendo isso, assim como na minha também. O que está acontecendo? Por que eu li esse versículo? Eu quero falar para vocês a respeito de um homem que ele fez história. Talvez foi o maior dos apóstolos. Para mim, para mim não, a Bíblia mostra que ele foi o maior missionário de toda a história. Eu estou falando de quem, gente? Do apóstolo Paulo. E o que Paulo está dizendo? Paulo está chegando a uma conclusão. E a conclusão que Paulo está chegando é o seguinte: é que lhe foi dada uma proposta, lhe foi feita uma proposta na sua vida. O próprio Senhor chegou para Paulo
e propôs a ele assim, ó, eu tenho uma proposta de vida para você. E o interessante é que Paulo coloca bem as frases, coloca bem as palavras. Paulo não está dizendo que na vida dele, ele tem que ter uma carreira. Ele não está dizendo assim, eu vou viver bem, eu vou estudar muito e tem que estudar, eu vou me formar em advocacia, eu vou ser um médico. Ele não está dizendo só isso, tem que fazer, tem que estudar. Mas a questão é essa, ele não está dizendo que eu vou viver para ter uma carreira, para ter um bom emprego, eu vou viver para que eu tenha uma carreira de sucesso, no final da minha vida eu consiga ser alguém de sucesso. Paulo não está dizendo isso. Sabe o que Paulo está querendo dizer para mim e para você? Ele está querendo dizer o seguinte, que a vida dele era uma carreira, e ele só foi descobrir isso quando ele teve um encontro com Deus. Antes de ter um encontro com Deus, Paulo estava pensando em ter uma carreira. Quantos de nós aqui somos ensinados desde pequeno que quando nós temos que crescer, quando nós crescermos, nós temos que estudar para termos uma carreira? Diga amém. Hein? O que vocês querem ser, por exemplo? Vamos pegar para o lado de cá. O que você deseja ser quando crescer, Gabriel? Hein? Qual a carreira que você queria ter na vida? Fala alto. Por que eu estou ouvindo o Dalton e não estou ouvindo você? Ele quer se formar em tecnologia? Ele quer ser um tecnólogo, olha que coisa boa. O Léo já perdi as esperanças, mas você pensa em ser o que um dia? Engenheiro, você está estudando para isso? Tá nada, Léo, para de mentira. O Léo está estudando, gente, para ser engenheiro eletrônico. Então todos nós temos um sonho de ter uma carreira. Só que Paulo também tinha esse sonho. Paulo, ele acreditava que ele nasceu para ter uma carreira. Paulo acreditava que todo o esforço que ele tinha, o esforço que ele exercia, tudo que ele tinha na vida, ele tinha que concentrar para que ele se formasse e tivesse uma carreira. Mas a partir do momento que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, foi como se as escamas dos seus olhos caíssem, e ele começou a enxergar a carreira de forma diferente. Ele começou a entender que, na verdade, na vida, ele não nasceu para ter uma carreira, mas que a vida dele era uma carreira. Só que isso não está imposto somente na vida de Paulo. Em Hebreus, que nós lemos agora, está dizendo que é uma proposta que Deus está nos fazendo de uma carreira. Paulo já sabia, ou melhor, Paulo entendeu, ele descobriu que a vida dele era uma carreira. Então, ele, querendo ou não, no momento que ele nasceu, começou a carreira de Deus na vida dele. E sabe quando termina? Somente no momento em que Deus nos recolhe. Deixa eu falar uma coisa para você. Assim como Paulo, eu e você temos uma proposta de Deus através da vida de Jesus Cristo para as nossas vidas. A nossa vida é uma carreira. Desde o dia que nós nascemos até o dia que Deus for nos recolher, nós estamos vivendo uma carreira, mas uma carreira não que nós queremos, mas uma carreira que Deus quer para mim e para a sua vida. Eu estava compartilhando algo com os meus discípulos nesse discipulado dessa semana, e eu falei com eles que eu estava lendo 1 Coríntios capítulo de número 9, e eu achei algo muito interessante ali em 1 Coríntios 9 que eu não havia percebido antes, e aquilo me chamou muita atenção. E eu vou falar para você o porquê. Ali o apóstolo Paulo, ele está, na verdade, abrindo o coração dele. Ele está desabafando, mas ele está falando algo que várias vezes eu ministrei sobre isso, só que eu ministrei de forma diferente. Aquela parte que o apóstolo Paulo fala assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Não é verdade? Todo mundo gosta de falar sobre isso, mas se você ler o contexto, palavra por palavra, você vai ver a profundidade do que Paulo está querendo dizer. Ai de mim se não pregar o evangelho. Sabe o que ele está querendo dizer?
Não se escandalize não, porque não é heresia. E eu te desafio a você pegar a tua Bíblia, ler e depois debater comigo. Paulo está querendo dizer o seguinte: vocês acham que eu estou pregando o Evangelho porque eu gosto? Vocês acham que eu estou pregando o Evangelho porque eu estou ganhando alguma coisa por isso? E ele antes um pouquinho, ele está dizendo assim, ó: aqueles que vivem no altar, aqueles que trabalham no altar, estão no altar, vivem do altar. Eles têm que ganhar por isso. E ele não está indo contra isso não. Mas ele está falando dele assim, ó: mas vocês acham que eu estou fazendo isso porque eu quero? Porque eu tenho prazer? Ele começa desabafando. Ele começa desabafando primeiro dizendo assim: sabe por que eu sou apóstolo? Muitos dizem que eu não sou apóstolo, muitos não me reconhecem que eu não sou apóstolo, mas uma coisa eu digo: eu sou apóstolo de Jesus por causa de vocês, porque vocês me atestam o meu apostolado. Paulo começa dizendo isso, e aí depois ele começa dizendo assim, ó: ai de mim se não pregar o Evangelho, sabe por quê? Porque me foi obrigado. Paulo está dizendo isso: eu sou obrigado, eu sou ordenado. Eu tenho que fazer, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que exercer essa carreira. E sabe por quê? Porque ele falou assim, ó: porque o próprio Senhor Jesus disse que eu ia padecer por causa do Evangelho. Vocês sabiam disso? Paulo está declarando. Eu estou falando aqui, o pastor Davi está lá assim, ó: amém, pastor? Não é verdade? Glória a Deus que alguém concordou. O apóstolo Paulo, ele está dizendo isso, gente. Ele está dizendo que ele não faz porque ele tem prazer em fazer, ele não faz porque ele está ganhando alguma coisa por isso, mas ele está fazendo, ele pregou o Evangelho, ele fez as suas missões, ele levantou várias igrejas, ele fez dezenas de discípulos. Sabe por quê? Porque ele foi ordenado, ele foi obrigado por Jesus a fazer tudo isso. Está vendo como é que começa a fazer diferença? Ei, fala para quem está do seu lado assim: você não nasceu para ter uma carreira, a sua vida é uma carreira. O problema é que alguns, assim como Paulo, por exemplo, quando teve um verdadeiro encontro com Deus, ele descobriu que a vida dele era uma carreira. Mas tem alguns que descobrem isso muito tarde, e outros nem descobrem isso. Nasce, vive uma vida inteira, quando chega no final da vida, ele morre, e só quando vai estar diante de Jesus é que ele vai descobrir que a vida dele foi uma carreira, mas que ele não desenvolveu a sua carreira. Você está entendendo? Quem quer ter sucesso na vida aí, diga glória a Deus. Sabe quando que você vai ter sucesso? Sabe, a Bíblia não fala? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça. Sabe por quê? Porque toda vez que você buscar primeiro a tua carreira, você nunca vai ter sucesso na vida com Deus. Mas se você buscar primeiro sucesso na sua carreira, na sua vida com Deus, as outras coisas lhe serão acrescentadas.